Olá, amigo inscrito do canal. Hoje eu venho fazer esse vídeo aqui reagindo a um vídeo das 5 polêmicas que não deveriam fazer parte do seu estudo do grande Volts, né? O Guilherme do Volts Concurso Público. Então hoje eu venho analisar a primeira polêmica que o Volts coloca, que é uma das grandes polêmicas de concurso público. Já vi vídeos de pessoas dizendo que não deve se fazer, pessoas dizendo que se deve fazer sim, não tem como revisar se você não tem um material de revisão. Então, fazer resumo. Devo ou não fazer o resumo? Então, o professor Volts aqui no seu vídeo que ele coloca, que eu assisti, né, ele coloca mencionando aqui basicamente na tela aqui, vou colocar para vocês, olha só. Ele coloca diferente, ele coloca resumir tudo. Então, algo que você não deve fazer, resumir tudo. E essa é a grande diferença, tá? Se fosse assim, não fazer resumo, por exemplo, eu bateria veemente aqui contra o Volts no entendimento de que você, basicamente, você pode até passar no concurso, né? Sem fazer resumo. Mas eu acho que resumir partes da matéria é importante para uma conexão, para um material de revisão, para algo que você possa aí, a longo tempo, manter o seu conhecimento, tá? Basicamente, se você ficar estudando e você não tiver um método de revisão ou uma forma de trazer novamente a lembrança, tudo que você estudou vai por água abaixo. Você vai ficar estudando 5, 6 anos, vai voltar sempre do começo e vai esquecer as coisas, né? Então, por isso, um resumo efetivo, um resumo bem feito, tende a ajudar sim você passar em concurso público. Tá? Agora, tem situações que é impossível, e essa é uma grande lucidez que eu tenho, porque eu comecei o quê? Gente, assim, ó, então, comecei estudando para concursos, né, de prefeitura, de correio, TRF, foi meio que junto, fiz tribunais, né, tribunais que não eram muitas matérias, por exemplo, Tribunal Regional Federal, cargo de técnico, também depois fui para a prefeitura, que era português, matemática e legislação, uma coisa bem tranquila, e concursos bancários que também eram 4, 5, 6 matérias no máximo, também uma questão bem tranquila. Então é diferente, por exemplo, de eu pegar hoje, quando eu estudei para a área fiscal, né, eu tive que me readaptar todo esse procedimento de como estudar com resumos, né, de como fazer meus resumos, já que eu sou uma pessoa adepta, muito adepta, de você fazer um material que na época que eu estudava era basicamente por questões flashcard. Então eu utilizava os flashcards diretamente como meio de retomar os assuntos principais e de resumir também a matéria. Então assim, gente, a gente está fazendo tentativa e acerto. Por isso que eu gostei do vídeo do Volts, né? Porque a gente vai tirando ideias e pincelando ideias do que é legal. E eu quero que você coloque o que você pensa de tudo isso. Qual que foi a sua experiência fazendo resumo? Passou em concurso quais? Não fazendo resumo, estudante de que forma, passou em concursos quais, tá? Então tudo isso a gente traz essa dinâmica para nós. Então o que eu vejo, né? Então eu utilizava nos primeiros concursos os flashcards com perguntas, então eu fazia diversas perguntas de cada parte da matéria e eu pegava e respondia essas perguntas constantemente, eu fazia essas revisões, né? Então basicamente assim, eram 5 matérias, né? Para o primeiro concurso de tribunal que eu passei, 5 a 6 matérias, era basicamente o técnico judiciário do Rio Grande do Sul, e eu conseguia ir dentro de todas as matérias com esses flashcards, buscando, e também com resumos enxutos da matéria. Então aqui, o que eu concordo com o Volts é que você não deve resumir tudo, né? Então para você resumir tudo tem que ser um concurso aí de 3 matérias, porque você vai perder muito tempo para resumir tudo. Mas eu acho que o principal, e aqui é aquela regra de Pareto, eu acho interessante você ter um material com aqueles 20 a 40% mais importante de cada matéria, né, que você tem que saber isso no dia da prova, que é o que mais cai. Então, isso você pega com o material que você faz essas revisões, entendeu? Um resumo enxuto, novamente, que você, vendo as questões, isso é muito importante que você veja como que a banca cobra. Então, você entende, olha, isso aqui ela vai pedir, isso aqui não. Então, por isso, né, o estudo ele tende a ser uma ciência, e não é uma ciência exata, é uma ciência que você vai se descobrindo e vai melhorando a sua capacidade de estudar. Mas como eu disse, nos primeiros concursos que eu fiz, eu utilizava e eu gostava bastante, né,
Por exemplo, de fazer em cartolinas grandes, dividir em 4, e ali eu colocava num quadrante, no outro, 3, 4 quadrantes, onde eu colocava as partes principais da matéria, né? E fazia ali, ia fechando 1, 2, 3, 4 cartolinas com toda a matéria de português, com o principal, com a matéria de código judiciário, código processo civil ali, que caía no TJ, Rio Grande do Sul. Então eu tinha, basicamente dividia por cores também, a branca era sobre português, a azul era sobre judiciário, sobre processo civil, e eu fazia essa divisão e eram as minhas cartolinas. Daí o que eu fazia? Ela tinha um quadrante, eu enrolava elas e andava para tudo que é lugar, eu levava minhas cartolinas, que era o meu material de revisão que eu tinha, que eu construí, que daí no último mês antes da prova, então eu fazia os flashcards, buscava aí as questões e estava constantemente lendo aquilo que era importante através desses resumos que eu fazia, não de toda a matéria, mas de uma parte aí que eu considerava muito importante. Então era isso que eu fazia, tá? Então considera aqui minha dica, não resume tudo, mas ter daquilo que é principal. E, cara, antes da prova, era incrível, porque eu ia fazer a prova, eu sentava com as minhas cartolinas, abria assim e ficava revisando, né? 2 horas antes da prova, que eu gostava de chegar cedo, né, no local da prova, então basicamente almoçava e ia, chegava lá 12:30, já era 1:30, ficava 1 hora ali revisando minhas cartolinas com os últimos prazos, coisas assim que tu... aquela passadinha assim para não fugir da memória, né, e para você recapitular, assim, fazia uma recapitulação muito legal, assim, na véspera da prova, eu pegava todas as cartolinas e via de uma vez, então praticamente saía com muita coisa fresca, né, na memória, porque eu tinha um material para revisar. Então, isso que eu vejo, você tem que ter um lugar onde que você possa constantemente ver a matéria. Tá? Como o Volts coloca aqui, a importância de fazer questões. Talvez você fazendo questões de uma forma disciplinada, você consiga retomar os conteúdos vistos em matéria. E aí também o que eu coloco assim, eu que fiz também junto com o professor Julisson, né, que tem um plano MAP, Método de Estudo Progressivo, então o que eu vejo lá, o que ele acredita também em fazer resumos para você poder ter a retomada. Eu vejo muito assim que se você não vai fazer um resumo, pelo menos você tem o sumário para você ter essa recuperação ativa. PDF.1, quais que são os assuntos principais desse PDF? Para quando você fizer a recuperação ativa, assunto é esse. Você lembrar o que quer dizer, então, vamos dizer, direito tributário, conceito de imposto, né? E vai indo, descendo lá outras formas daquele primeiro PDF. Aí você vai recapitulando, o direito tributário, conceito de imposto, né? Isso aqui, o que é imunidade, o que é isenção. E você vai retomando toda essa matéria através de um sumário. Então você tem que ter uma base, se você não tem o resumo, tem um sumário para você recapitular cada vez essas matérias que você estudou. Assim como você pode, através do sumário, você traz a recuperação ativa e também vai para as questões. Então você tem que unir, né? Eu vejo essa união de questões com o estudo, com a progressão, com você não tirar da memória aquilo que você tem estudado. Então, como o resumo tem o grande problema de você perder muito tempo para fazer ele, né? Eu acho que você perde tempo, isso aí é fato, não tem como você fazer um bom resumo se você não perder o tempo. Claro que quanto mais concurseiro você fica, mais fácil fica de você fazer um resumo que tenha sentido, que realmente te ajude nas revisões, te ajude a aumentar a sua efetividade em questões, tá? Então, como eu concordo com o Volts, concordo aqui, não resumir tudo, mas não concordo com outros que dizem que não faça resumo de nada, tá? Eu acho que você pode sim construir um material que é muito importante para você estar desenvolvendo também aquilo que cai na sua prova e você ter um material que você possa não ter que começar do zero toda vez, né? Que você consiga aí manter com frequência, revisando, retomando o que você tem estudado, né? Então a gente estuda aí 6, 7 matérias, então voltando novamente, esses concursos iniciais, tribunais, prefeitura, muito claramente você consegue passar, eu acho que dá um plus você fazendo um resumo efetivo para passar nesses concursos. Agora nós dividimos aqui homens e meninos, né? Agora nós vamos entrar no outro assunto que é os concursos aí da área fiscal, tá? Então aqui realmente o bicho pegou, porque são 15 a 20 matérias, então eu achei um pouco mais difícil fazer o resumo da forma como eu fazia, um pouco mais completo, então eu acho que aí você tem que partir para um resumo mais enxuto mesmo, então você deve ter sim um material que condense, por exemplo, se você tem 20 PDFs, seja de estratégia, direção, GRAN, seja qual cursinho que for, você tem 20 PDFs de direito constitucional e conhecendo o concurso da área fiscal,
Tem questões que você sabe que cai muito, então você vai pegar parte por parte, você vai separar no resumo número 1, vai dizer, olha só, direito constitucional aqui, né, os direitos e garantias individuais lá do artigo 5º, o que cai mais? Então você faz um resumindo básico ali, né, que te tome a ideia. Você não vai fazer escrever tudo, você vai trazer a ideia principal e aquilo tá te retoma. Bah, não, mas isso aqui, a casa asilo inviolável, tá, eu sei, é isso, beleza, já trouxe a ideia. Então você vai fazer um resumo condensado, ali são 20 PDFs, 20 resuminhos condensados que não demorem tempo para você fazer. Porque você tendo 20 matérias para fazer, você não tem como fazer, aí resumir tudo a matéria, né? Você tem que estudar, e aí sim a gente parte para um estudo muito ativo de fazer esse resuminho condensado de cada uma e fazer bastante questões, né? Então esse é o processo que eu vejo para um concurso da área fiscal, né? Ou de qualquer concurso que tenha aí mais do que 7 matérias. É humanamente impossível você ficar resumindo, porque você vai demorar muito tempo, conforme até no vídeo do Volts colocaram, cara, o cara vai fazer resumo de todas as matérias da Receita Federal, vai demorar quantas décadas? É décadas para você resumir, né? São muitas páginas, são muitas coisas para você estudar. Então aí acaba que você ganha tempo sim, deixando um pouco de lado o resumo da forma como que muitos fazem, tá? Então novamente, um resumo muito condensado. Tópicos que te trazem aquilo que é importante. Eu acho que datas, prazos, é muito interessante no resumo constar isso. Prazo, data, né, apontamentos bem específicos ali que você precisa saber para o dia da prova. Então a minha opinião geral aqui sobre o canal, sobre a primeira polêmica, resumo ou não resumo, é essa, tá? Não sou favorável a não adotar nenhum tipo de resumo e não sou favorável também a resumir tudo. Tá? Então isso é claramente para você, principalmente para quando você vai para um concurso mediano para cima. Tá? Talvez no início ali também é difícil, porque você é novo no universo do concurso, vai resumir talvez muita coisa de uma forma errada que nem cai em prova. Tá? E como o Volts também colocou, o Guilherme, tem muito cursinho que faz muita coisa. Eu lembro, cara, eu estudava por apostila no começo e eu comprei uma apostila lá que não, essa apostila é boa. Aqui os caras falavam de um monte de coisa de jurisprudência para os concursos que eu fazia, lei seca, não caia nada. Então é uma apostila desse tamanho aqui e eu por outra apostila assim menor, que era só realmente a lei seca, eu consegui passar, porque eu consegui estudar aquilo ali. Então isso aí a gente tem que ter esse discernimento. Então tem concurso que enche muito assunto que não vai cair na prova. E daí se você for resumir, fazer tudo isso aí, realmente você perde muito tempo e não vai chegar competitivo para a prova, tá bom? Então se conheça, entenda como que você reage, né? Como que é o seu método de estudo, como que você está indo, assim, né? Tá demorando muito tempo para fazer resumo, então, poxa, eu tenho que mudar aqui. Nossa, tô fazendo, tô memorizando, tô indo bem nas questões e tá dando tempo, legal. Né? Então tudo isso aí você tem que ver, daqui a pouco eu não estou fazendo resumo, não estou conseguindo nem me organizar, estou só resolvendo questões, mas estou indo bem, mas não estou indo bem, sei lá o que vai dar. Então são coisas que você tem que se conhecer e tá se aparando das arestas para chegar a um nível competitivo, né, de concurso público. Então essa é a minha opinião, deixe nos comentários se você é contra ou favorável ao resumo. Favorável? Contrário? E a gente vai continuar com as polêmicas, né? Eu vou tomar liberdade, cara, eu gosto muito do Guilherme, né? Então hoje foi sobre resumir tudo e a gente vai falar agora na próxima reação aqui do vídeo, né? É sobre, deixa eu ver qual que é a próxima parte que ele fala, é sobre aulas ao vivo, né? Aí eu acho que eu vou ao encontro do que você falou, né? Aulas ao vivo. Vamos junto, de mão dadas, ao encontro de mão dadas, tá? Eu concordo plenamente com o que o Volts falou aqui e vou dar minhas dicas aqui também do que cara, aulas ao vivo, será que tem jeito ou forma de você utilizar alguma aula ao vivo? Então eu vou trazer aqui para vocês aqui no canal. Acompanhe, se inscreva, tamo junto, Deus no controle sempre. Não vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito, inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos.